E aí galera, beleza? Eu tô pra fazer esse vídeo há algum tempo já, na real, tipo, porque é mais fácil pra mim de contar como é que foi a viagem, mais ou menos, porque aí eu falo uma vez só, tipo, não que seja chato ficar contando ela, tá ligado? Mas assim, muitas vezes, pra muitas pessoas diferentes, acaba ficando, tipo, um pouco repetitivo, assim, ela tem que escrever as mesmas coisas, enfim. Então é melhor fazer um vídeo, eu já tava querendo fazer isso há um tempo, na verdade, mas não diria que eu não tive tempo, assim, tipo, o problema é que o tempo que eu tive eu tava rodando aqui pela cidade, dando uma volta, conhecendo as paradas, conversando com as pessoas. E eu não parei pra gravar o vídeo, assim, agora rolou um tempinho, então dá pra gravar. Eu vou tentar resumir bem, assim, tipo, eu não vou ficar contando vários detalhes sobre tudo que aconteceu, assim, porque nem é necessário também, ia ficar bem entediante, na verdade. Mas a viagem foi bem tranquila, assim, tipo, eu não tenho muito hábito de andar de avião, assim, tipo, a última vez que eu fiz uma viagem internacional eu tinha 4 anos de idade, né, tipo, então não lembro, porra, na verdade eu lembro de algumas coisas, mas era bem diferente na época, né, porque faz quase 20 anos isso. E eu peguei primeiro um voo do Rio de Janeiro para São Paulo. E eu achei super tranquilo o voo, porque eu não tava com pressa nenhuma e eu não sabia o que era andar de avião direito. Então para mim qualquer coisa tava valendo. Mas a galera que tava no avião comigo ficou meio bolada, assim, porque parecia que eles demoraram tipo, bastante, assim, porque tava tendo trânsito aéreo em São Paulo, e aí tinha que ficar rodando em volta ali da torre pra, sei lá que porra que aconteceu lá, que eles tiveram que ficar fazendo uma rota circular ali até conseguir tempo pra parar. E eu achei engraçado até, inclusive, na hora que a gente chegou, que o avião chegou na estação, ninguém podia sair do avião porque a gente teve que esperar a galera da área VIP sair primeiro. O problema é que, pelo que eu entendi, a galera da área VIP tava atrás de todo mundo, assim. Então, tipo, já tinha todo mundo levantado já e ficado esperando para poder sair. E aí o pessoal tinha que passar por cima e, assim, tipo, parece que as pessoas dentro do avião, quando tem diferença de classe, assim, tipo, né, de VIP e não VIP, quem não é da VIP fica olhando com um olhar fulminante para as pessoas da VIP, assim, tipo, filho da puta, você tem mais direitos que eu aqui dentro, né? Sei lá, rolou umas bad, assim. Eu tinha uma velhinha que ia perder o voo dela pra França e começou a discutir, assim. E eu tava lá sentado na minha olhando, assim, eu falei, cara, olha que doideira que são essas viagens, né, cara? Tipo, as pessoas se estressam muito com essas coisas, né? Bom, enfim, aí eu desci do avião, aí eu fui pro, eu fiquei preocupado até porque o banco é muito apertado, cara. Eu falei, caralho, eu vou pegar 12 horas de viagem daqui a pouco pra Londres, só que, tipo, num banquinho que a minha perna não entra, tá ligado? De jeito nenhum. Mas enfim, quando eu cheguei no outro avião do voo internacional, aí eu entrei e falei, pô, os aviões aqui são bem maiores, são bem maiores. Aí assim que eu entrei, eu vi um banco assim com um espaço enorme entre uma cadeira e a outra. Eu falei, caralho, que beleza, cara. Tipo, vai ser lindo, vai ser lindo. Eu vou ficar jogado na cadeira, vou dormir pra caralho, vai ser ótimo essa noite. Aí a aeromoça chega pra mim e fala assim, não, não, deixa eu ver o seu bilhete. É mais pra trás, é mais ali pro fundo, né? Eu falei, tranquilo, na janela ainda, tô tirando onda, né? Aí quando eu chego na parte de trás é tipo pior do que o que era pra São Paulo. É, tipo, era mais apertado ainda, assim. E eram muitos bancos do lado, então tipo, eu fiquei na janela, então se eu quisesse sair pra ir no banheiro, tipo, eu tinha que passar por cima das pessoas, tá ligado? Eu tinha que ir atravessando elas, assim. Eu falei, puta que pariu. Mas enfim, né? Não tem jeito. Eu falei, isso mesmo, vou ficar por aqui. Pelo menos deve ter comida nesse avião, né? Aí eu tô lá, esperando a comida. Eu falei, pô, eu tô morrendo de fome, com fome pra caralho. Aí eu fiquei esperando, vamos ver o que que é, né? Aí daqui a pouco chega a mulher lá, ela passa do meu lado com a parada da comida. Eu falei, agora é a hora da comida. Só que aí ela passa tipo direto, ela vai servir a galera da área VIP lá na frente antes de voltar pra mim. Aí eu falei, porra, agora consegui entender por que o pessoal olha com um olhar fulminante pras pessoas da área VIP, tá ligado? Porque eu tava com fome, ela passou do meu lado, ela podia ter me dado um lanche, mas ela não deu. Ela preferiu ir lá primeiro, porque os filhos da puta mereciam estar. Mas aí eu tô lá olhando, né? Aí daqui a pouco eu olhei e falei, ih, cara, tem um vinhozinho rolando ali, cara. Eu vou ver se eu pego um vinhozinho daquele. Garçonete, um vinho, por favor, traz pra cá, traz pra cá. Aí ela chegou pra mim, ela me serviu me perguntou se eu queria arroz com legume ou era macarrão de não sei o que lá, tipo, talelete, paralete, sei lá como é que é o nome dessa porra.
Aí eu pedi um negocinho desse, aí veio uma caixinha assim, meio socada ali dentro, assim, tá? Eu comi, mas tinha um copo de vinho do meu lado, isso que importa. Eu falei, ô garçonete, pode pedir 2 copos de vinho? Pode? Aí ela, pode. Se essa porra cai, pelo menos eu tô dormente, né, mano? Aí eu falei, vamos ver o que que tem nesse avião agora, né? Eu lembrava quando eu era pequeno, tinha um fone de ouvido que eu botava, né? Tipo assim, tinha no banco e ficava passando Pantera Cor-de-Rosa lá na frente, né? Era uma televisãozinha que ficava lá na frente e ficava passando Pantera Cor-de-Rosa, assim, tipo, eu achava sensacional, porque eu só ouvia quando eu botava o fone, tava todo mundo ouvindo a mesma coisa. Eu falei, nossa, que tecnologia, tá vendo? Minha memória não é tão ruim quando eu tinha 4 anos de idade. Aí eu cheguei lá, botei lá o fone, né? Falei, porra, tinha uma tela na frente da poltrona, assim, sabe? E eu, na hora que eu liguei, assim, você podia escolher música que você queria, tinha vários artistas, você podia escolher os filmes, cara. Os filmes eram tipo Netflix, tá ligado? Você tinha uma locadora ali, cara. Você tinha uma locadora pra você assistir. Foi várias paradas, tinham filmes bons pra caralho, isso aqui. E eu não tava, mas tinha jogo pra você jogar, tipo, você podia jogar jogo se você quisesse. Mas eu não tava muito na vibe de jogar jogo, assim, e nem de ver filme também, aí eu tentei botar umas músicas pra assistir, eu falei, vou ver se eu ouço algumas músicas. Peraí, garçonete, tem mais um vinho, por favor, traz pra cá. Aí eu, aí eu cheguei, botei as músicas, falei, vamos ver o que tem nessa porra, né, cara. Até que eu fiquei tranquilo, tinha até uma diversidade boa, assim, tinha um Caetano Veloso, tinha música brasileira, né, eu escolhi música brasileira. Não tinha Michel Teló, ponto patã, ponto. E aí eu não tava com saco nenhum pra assistir, tipo, filme. Até tentei começar a ver um filme lá que eu nem me lembro qual é, assim. Tipo, eu não sei, sabe quando você não tá afim de ver porra nenhuma? Você tá só afim de ficar olhando pela janela que tá escura e não dá pra ver nada. Mas então, eu resolvi pegar um livrinho lá que minha mãe comprou pra mim antes de eu viajar, que falava um pouco sobre o Reino Unido e tal. E eu vi uns negócios bem interessantes, assim, tipo, pra mim, pelo menos, não sei se é interessante pra vocês. Eu tinha ouvido falar que o Reino Unido tinha sido colonizado pela França primeiro, assim, mas aí eu descobri que isso é um engano, na verdade. Tipo, a primeira colonização mesmo, assim, do Reino Unido foi no Império Romano, com Júlio César, mandou um exército lá. Júlio César, esse cara é famoso, hein? Mandou um exército lá e fez uma vistoria, e depois eles acabaram ficando por ali um tempo. E aí, com a queda do Império Romano, eles não tinham mais exércitos lá, tipo, para proteger, eles largaram foda-se, tipo, a capital tava caindo, como é que eles iam ficar preocupados com preocupados com uma ilha que tá lá na puta que pariu, que não tem nem desenvolvimento direito, assim, tipo. Aí eles largaram lá, e aí os anglo-saxões viram a oportunidade de invadir por causa disso. E aí invadiram a porra toda, assim, espalharam a maior cultura por aqui, destruíram um monte de coisa, mas assim, essa é a vida da humanidade, né? Enfim, aí os anglo-saxões vieram, ficaram aqui por um tempo fazendo uma festa. Aí depois de um tempo, os vikings ainda chegaram pra cá e derrubaram um monte de coisa, sabe? Tipo, os vikings chegaram, invadiram, colonizaram, né? Espalharam cultura, fizeram coisas de humanos, né? Tipo, que é isso que os humanos fazem, guerra e influência, né? Tipo, e aí ficou uma zona de anglo-saxão com viking, romano e não sei o quê. Aí depois, para piorar ainda, chegou um rei da França, que era na verdade não, ele era o duque da Normandia, chamado Guilherme II, que chegou e invadiu a França também, aproveitou que tipo, a galera não tinha muita organização assim, tipo, os vikings até sabiam guerrear e tal, mas eles não tinham uma sociedade viking, né? Tipo, era mais sei lá que porra que eles eram afinal. Eu vou pesquisar sobre isso. E aí vieram, e aí esse rei colonizou aqui também, ficou um tempo por aqui. E aí depois acho que ele rodou, sei lá pra quem, mas assim, enfim, esse é mais ou menos o começo da história da cultura daqui da Inglaterra, assim. Agora de onde vem a língua inglesa, eu tenho que dar uma pesquisada também. E eu vi outras coisas bem interessantes também, tipo, que eu já tinha ouvido falar sobre isso na verdade, mas agora eu li, que na Escócia, né, onde é muito forte a cultura do kilt, da gaita de fole, eles usavam isso para representar os clãs na época que guerreavam, assim, tipo as famílias, né, tipo famílias poderosas e tal. E, e chegou a ser proibido por um tempo, sabe? Quando a Escócia perdia uma guerra de posse com a Inglaterra chegava e botava lei na Escócia. E aí uma delas foi essa, de proibir o uso de quilts e de qualquer coisa que tivesse aquela cara de kilt, né? Tipo, aquele material lá, aquelas cores, né? Não sei. E o uso da gaita de fole também chegou a ser tipo, proibido durante um tempo, assim. E eu achei muito interessante, tem várias paradas na Escócia muito maneiras, assim. Tem o
uísque, tipo, é muito produzido uísque lá, tipo, a galera gosta muito de uísque na Escócia. E eu vi uma regra lá cultural que eu achei sensacional, sensacional. Se o dono da festa, o anfitrião, abrir uma garrafa de uísque, as pessoas só podem ir embora, o anfitrião só pode ir embora depois que ele acabar com a garrafa. E as pessoas têm que ficar para ajudar ele a acabar com a garrafa. Não pode, a festa não pode acabar antes da garrafa acabar. Então se falta tipo 10 minutos, que as pessoas, sabe quando o nego começa a olhar o horário, né? Aí chega aquela namorada, sempre a namorada que faz isso, aí olha pro namorado do lado com aquela carinha assim, né? Sabe? Aquela carinha dele. Sabe qual é a carinha? Aquela carinha que todo mundo, que só eles acham que eles se entenderam, né? Tipo, ninguém que tava em volta percebeu aquele olhar dela pra ele falando assim: vambora, amor. Amor, vambora, amor. Só ele percebeu. Enfim, foda-se, vai ficar até acabar a garrafa de uísque. Palmas para a Escócia. E enquanto eu tava lendo isso, eu desisti completamente de usar a porra do fone de ouvido, porque ele é horrível, horrível. É muito ruim, tipo, você não consegue ouvir porra nenhuma, é um chiado muito estranho. Eu falei, cara, e aqueles grandões ainda que você coloca, sabe? Eu falei, porra, é tão baratinho, né? Aquele que você pequenininho, não sei o que, você pode botar, tu coloca e acabou o problema. Não, vamos inventar, né? Vamos fazer um negócio diferente e fazer uma merda de um fone de ouvido horrível, assim, tipo, tava me dando dor de cabeça ouvir as músicas, não tava conseguindo entender porra nenhuma. Mas aí foi isso, acabou que eu não consegui dormir quase nada, assim, porque era desconfortável pra caralho, assim, tipo, tava nas minhas pernas, cara, porra, eu não sou um cara muito pequenininho, né, cara, tipo, eu sou meio alto, assim. Porra, o banco já falei sobre isso, né? O banco era ridículo de pequeno, eu não consegui dormir. A gente chegou e tal, foi. Ah, como que eu posso esquecer de comentar isso? Eu fiquei puto, porque a única coisa que eu tava ainda feliz ainda no voo é que eu falei assim, bom, eu tô todo fudido aqui, apertado pra caralho, eu preciso escalar um Everest de pessoas se eu quiser ir no banheiro. Bom, tem vinho pelo menos, né? Falar nisso, mais um vinho, manda pra cá. E aí eu falei assim, bom, pelo menos eu tô na janela, pelo menos eu vou poder ver um nascer do sol foda, né? Tipo, vai valer a pena. E eis que chega o cara de noite e passa assim, falando assim, ô amigo, dá licença, fecha a persiana, por favor. Por que fechar a persiana? Por quê? Tá escuro, tá? Daqui a pouco eu quero ver o nascer do sol. Não, é porque vai atrapalhar as pessoas que estão dormindo. Atrapalhar as pessoas que estão dormindo, meu irmão. Você acha que tem alguém que tá conseguindo dormir aqui sem ser a galera da área VIP que tá conseguindo dormir? Tá todo mundo fudido, apertado, enlatado aqui nessa porra. As pessoas querem ver o nascer do sol, pelo menos, né, cara? Mas não, o cara mandou, tipo, não teve jeito. O cara mandou fechar a persiana. E realmente, assim, tipo, como todo mundo fechou a persiana, ficou escuro pra caralho. E quando o sol, tipo, já tava bem claro, assim, na verdade. E eu não me arriscava a abrir a persiana, porque eu abri um pouquinho, já entrava um feixe de luz, assim, sabe, iluminava, assim, o resto, tá ligado? O resto do avião inteiro, assim, parecia que eu tinha queimado a retina de 10 pessoas nesse meio caminho, sabe? Aí foi bom, foda-se então, né? Foda-se, eu não vou ver o nascer do sol, vou ficar enlatado. Mas eu tô indo pra Londres. E aí foi isso, assim, depois que tava chegando já, eu abri a persiana e tava vendo a costa ali da Espanha, tava bem maneiro, bem bonito na verdade. Daqui a pouco eu tô chegando e tal. E em Londres, aí fui lá, peguei o ônibus, não sei o que, fiquei andando, caralho, os aeroportos parecem um castelo, assim, tipo, você vem tipo, você fica seguindo as plaquinhas, né, pra pegar a sua mala e aí você, tipo, você não vê o fim do corredor, sabe qual é? Aí eles ainda colocam aquela esteirinha no meio, assim, pra te animar um pouco de chegar até o outro lado, né? Porque se você tiver que ir andando aquela porra toda, se tu for uma velhinha de 60 anos, tá fudido, não vai conseguir andar aquela porra, tu vai desistir. Aí tem esteira, né? Como você não adianta porra nenhuma, mas eles colocam lá pra dar um apoio moral, assim, pra galera, né? Você anda, aí passa um corredor, passa até tu desce a escada, tu sobe a escada, né?
Tá, cheguei, peguei minha mala, levei lá pro ônibus, aí do ônibus fui pra Birmingham. Birmingham, até agora não sei pronunciar isso. E de lá eu peguei um trem pra Aberystwyth. Verdade, eu falei, porra, não, eu tô com medo, né, de pegar o trem meio tarde, né, passando das 5h30, porque senão vai escurecer e aí eu não vou conseguir ver as paisagens, né, andando de trem. Irmão, era 10 horas da noite. E ainda tava claro, parecia tipo 4 da tarde no Rio. Eu falei, nossa, cara, tipo, tava claro pra caralho no Rio, meu irmão. Eu falei, nossa, cara, não é possível, essa cidade não anoitece nunca, tá ligado? Mas aí eu. Mas aí eu tô lá andando de trem e tal, aí tipo, é interessante andar de trem, né? E foi meio roleta russa, assim, porque o trem se separou no meio da viagem, assim, tipo, ele dividiu o vagão, sabe qual é? Tipo, você pega um trem pra um lugar e do nada ele faz uma mitose, sabe qual é? Tipo, ele faz uma mitose, puf, aí sai de um lado pro outro, meu irmão, torce pra tu estar no vagão certo, senão tu vai parar lá na puta que pariu, vai parar longe pra caralho, tá ligado? Aí eu. Aí eu dei sorte, assim, eu vi que eu tava no vagão certo depois que a porra do negócio dividiu. Eu falei, nossa, já 50% lá, 50%. Aí eu peguei um cochilo assim e tal. Aí quando eu acordei, tipo, já tava escuro, assim. Eu falei, ah, porra, já não, né? Ainda bem, né? Tipo, porra, senão eu ia achar que não escurecia nunca, assim, que eu nunca mais ia ver escuridão. Eu agradeci ao cara por ter pedido pra eu fechar a persiana. Mas eu me fudi, cara, porque eu cheguei na cidade, aqui na cidade que eu tô, era 15 pra meia-noite, né? Porque eu perdi o primeiro trem. Na verdade eu não perdi, eu nem sabia qual era o horário do trem que eu tinha que pegar, assim. Tipo, eu cheguei e falei, eu quero o próximo. Aí, por sorte, que eu acabei pegando o último, assim. Aí cheguei 15 pra meia-noite e... Cara, aqui as paradas fecham muito cedo, assim. Então, tudo fechado, tudo fechado. Se fosse... se fosse nos Estados Unidos, estaria aquele bolo aquele bolo de capim rolando, assim, passando, assim, pela calçada, né? Porque tava bizarro, não tinha ninguém na rua. Tinha só umas pessoas muito bêbadas, muito bêbadas. Eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo que eu pretendo fazer. As pessoas aqui, tipo, bebem pra ficar mortas, sabe? Elas não brincam não, meu irmão. Elas não sabem brincar, não. Mas enfim. Aí tô eu lá, né? Tipo, com a maior cara de turista da porra, sem saber, tipo, onde fica lugar nenhum, sem saber nem onde eu tava, não sabia nem pronunciar o nome da cidade direito. Carregando uma mala desse tamanho, né? Tipo, gigantesca. Uma mochila nas costas ainda, né? Tipo, com aquela roupa ainda meio de quem foi pro avião e ficou enlatado, sabe qual é? Tipo, aquela cara de amassado do caralho. Vagando por aí, andando assim de noite, falando, vamos ver o que acontece, né? Tipo, daqui a pouco deve clarear de novo, porque eu já vi que essa porra que só faz, tipo, só fica claro, quase não fica de noite, né? Então, e aí o morador percebeu, né? Tipo, você vê como é que tava evidente a parada, né? Tipo, o morador percebeu a minha cara de turista perdido no caminho, aí ele foi lá falar comigo. Ele, oh, não, você, não sei o que, você precisa de ajuda e tal. Eu falei, pô, cara, tipo. Seria bom se eu arrumasse um lugar pra passar a noite, né? Tipo, algum hostel, né? Alguma coisa, um guest house, que é um lugar que você fica também, como se fosse um hostel, né? E aí o cara acabou, tipo, o cara foi simpático pra caralho, assim, tipo, ele me ajudou a ver, assim, ele foi lá pro taxista, perguntou, o taxista pegou, telefonou pros lugares que ainda estavam abertos e tal, aí descobriu um lugar que tava lá, o taxista me cobrou lá uma graninha, que acho que ele até me passou a faca, tá vendo, não é só carioca que faz essa porra não, irmão, tem galera que faz isso também. Aí me levou lá, né, tipo, pô, cara, foi gente boa pra caralho, ele me ajudou, eu dormi na rua, né, tipo, beleza, ia ser mais um dia que eu ia dormir na rua, né, mas assim, quanto menos melhor, né, podendo dormir numa caminha. E aí eu fiquei lá na posada e tal. Aí eu. Aí eu. É isso. É. Acho que eu vou terminar por aqui, senão eu vou ficar falando pra caralho, e aí o vídeo vai ficar grande pra caralho, e aí, tipo, vai ficar chato de assistir. Mas eu pretendo gravar outros, né? Ainda já tem algumas coisas aqui de outros dias que, pra contar que são sensacionais, assim, tipo. Pra galera que quiser acompanhar, tipo, eu vou ver se eu posto no YouTube e tal, pra galera que já tipo, quiser ir acompanhando, beleza, eu vou colocando lá. E sei lá, se eu gostar, se eu achar que é maneiro fazer vídeo assim, talvez eu faça algum outro, tipo, falando sobre outras coisas e tal.
Enfim, quem tiver interessado em saber, tipo, notícias e tal, que não deve ser muita coisa, deve ser tipo a minha mãe e a minha avó. Aí eles vão saber do vídeo, vão ficar vendo, mas qualquer coisa eu tô no Facebook também, pode mandar uma mensagem que eu respondo. O fuso horário aqui é uma merda, tá ligado? Quando vocês estão entrando aí, tipo, aqui já é de madrugada pra caralho, assim, quando dá meia-noite, aqui são 4 da manhã, né? Que é geralmente o horário que eu falo com as pessoas, e depois eu fico morto o dia inteiro de sono. Mas enfim, é isso. Valeu então, galera, por ter assistido aí. Falem comigo. Não falem comigo. Foda-se. Até mais, valeu.